E é isso, galera, aqui é o Hugo Magal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E como vocês devem ter visto no título, hoje nós vamos falar da lista de superpoderes de Jesus Cristo, o incomparável Jesus Cristo. E você não precisa ser crente para curtir essa lista. Esse vídeo não tem propósitos teológicos, o propósito dele é entretenimento. Então senta aí, relaxa, aproveita essa lista. Se você não concordar, não tem problema. Se você concordar, ótimo. Se você quiser comentar, comenta aqui embaixo a tua opinião. Vamos lá para a lista? O Evangelho de João nos conta que o primeiro sinal de Jesus foi transformar água em vinho durante um casamento em Caná da Galileia. Gente, isso nada mais é do que transmutação. Transmutação é a capacidade de você modificar a nível atômico um elemento em outro, ou uma substância em outra. E foi o que ele fez naquela ocasião. Antes mesmo de Masashi Kishimoto imaginar os seus ninjas correndo acima da água, os evangelistas já descrevem que Jesus caminhou certa vez por cima da água. E não era água parada não, gente, nem água congelada. Ele caminhou sobre as ondas de uma água tempestuosa no mar da Galileia. E quando seus discípulos viram aquele vulto com as vestes chacoalhando no vento, né, caminhando sobre a água, eles acharam que era um fantasma e gritaram de desespero. Muitos já tiraram sarro do Aquaman controlando os peixes. Mas se você fosse um pescador que não pescou nada durante a noite inteira, você adoraria ter esse poder. E Jesus manifestou o poder de manipulação animal ao atrair cardumes para o lado direito do barco de Pedro e dos outros discípulos, não só uma vez, mas duas vezes. Na época de Jesus, muitas enfermidades assolavam o mundo e a medicina não era avançada como hoje. E os evangelistas relatam que Jesus andou pelo mundo fazendo bem e curando os enfermos, cegos, paralíticos, leprosos. Gente, e ele curava tocando os leprosos, quebrando todos os paradigmas da época. E não só isso, mas muitas outras enfermidades. João diz que, numa hipérbole, né, que não caberiam livros no mundo se fossem relatados todos os milagres de Jesus. A Bíblia conta que Jesus jejuou por 40 dias e só depois desses 40 dias ele teve fome. Esse é o superpoder da supressão da fome, que na cultura pop eu acredito que apenas um personagem tinha, Spock, de Star Trek. Ele tinha a capacidade de suprimir a sua fome. Tirando ele, não sei se outro tem. Quando se fala em manipulação do clima, a gente lembra logo de quem? Tempestade dos X-Men. Mas a Bíblia relata nos evangelhos que Jesus controlou o clima em meio a uma tempestade e que seus discípulos achavam que o barco iria afundar. Jesus acalma a tempestade e manda que os ventos se acalmem, que a chuva pare. E eles ficam admirados, se perguntando quem é esse homem que consegue ordenar até os ventos e a chuva. A indução de morte foi usada apenas uma vez por Jesus na Bíblia. No caso da figueira, né? Ele amaldiçoa a figueira e aquela figueira morre. E ele usa isso para ensinar aos seus discípulos sobre o poder de vida e morte que é na língua. Na cultura pop, a gente tem um exemplo da Maya, que é uma personagem da série Heroes. Intangibilidade, a capacidade de atravessar objetos materiais. Para quem acompanhou a série X-Men Evolution, vocês devem lembrar da personagem Lince Negra. E também nos quadrinhos. E você lembra também do personagem Visão, ele tinha a capacidade de se tornar imaterial. A Bíblia conta, em determinado episódio, que os discípulos estavam reunidos a portas fechadas e Jesus simplesmente atravessou as paredes e se pôs no meio deles.
Exorcismo é a capacidade de expelir demônios ou entidades do corpo que estavam possuindo. E a Bíblia conta por diversas vezes em que Jesus expulsou demônios e até mesmo legiões de pessoas que estavam sendo oprimidas por elas. Os demônios, quando viam Jesus, ficavam em desespero diante dele, dizendo: Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo, né? E todos eles se submetiam à palavra de Jesus. Vocês lembram quando no primeiro filme do Thor, o Odin bane o Thor para a Terra? Ele é um banimento. É quando você manda um ser ou um objeto para outra dimensão. Os demônios, quando viam Jesus, eles rogavam, imploravam que Jesus não os banisse, né? Porque Jesus tinha essa capacidade de bani-los, né, para as trevas exteriores, né? Banimento. Conjuração é a capacidade de você convocar objetos ou seres para vir em sua defesa em algum determinado momento. E a Bíblia diz, né, que Jesus ele poderia, se quisesse, conjurar até 12 legiões de anjos para a sua guarda pessoal. Percepção espiritual é a capacidade de você perceber e interagir com criaturas espirituais. Jesus tinha isso, ele interagia com os demônios quando ia repreendê-los e expulsá-los, e também há relato na Bíblia do Monte da Transfiguração, quando Jesus entrou em contato com o próprio Moisés, que já havia partido. A famosa telepatia, capacidade de ler pensamentos. Lembramos de quem? Professor Xavier. E Jesus, a Bíblia conta que ele tinha a capacidade de perceber o que as pessoas que estavam ao seu redor estavam pensando. Dar evidência, a capacidade sobrenatural de saber, de ter conhecimento de eventos passados, presentes ou futuros. E por várias ocasiões Jesus previu acontecimentos futuros para os seus discípulos. Viagem dimensional é a capacidade de transitar livremente entre dimensões. E a Bíblia diz que Jesus, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem, que estava nos céus. E também diz que ele desceu até as profundezas da terra para pregar o evangelho aos espíritos aprisionados. Ou seja, ele tinha livre trânsito para as dimensões superiores quanto para as inferiores. Concessão de poderes é um superpoder que envolve habilitar outras pessoas com dons ou capacidades especiais. Jesus fez isso com Pedro, quando o convocou para andar sobre as águas com ele, e também está escrito que ao subir aos céus, Jesus deu dons aos homens. A imperceptibilidade é a capacidade de não ser detectado nem percebido. E por várias vezes Jesus estava cercado por agressores, pessoas que queriam apedrejá-lo. E a Bíblia conta que ele simplesmente saiu pelo meio delas e elas não perceberam mais ele naquele lugar. E ele já estava em outro canto. A manipulação de probabilidade deve ser um dos superpoderes mais incríveis, na minha opinião. Aquela personagem do Deadpool, a Domino, né? A sortuda, né? Pois é, Jesus tinha manipulação da probabilidade, que é a capacidade de fazer com que eventos improváveis aconteçam. Em determinado momento, Jesus disse para Pedro que lançasse sua vara, pescasse um peixe, e na boca do peixe ele encontraria a quantidade de dinheiro suficiente para suprir as suas necessidades. Qual é a probabilidade disso acontecer? A onirreplicação é a capacidade de você multiplicar coisas, né, objetos indefinidamente ou ilimitadamente. É como o Doutor Estranho com a caneca de cerveja do Thor. Quem lembra disso? A Bíblia conta que Jesus multiplicou pães e peixes, não só uma vez, mas 2 vezes, para alimentar a multidão de famintos. Voar. Capacidade de ignorar a gravidade e se deslocar livremente pelo ar.
A Bíblia conta que após a sua ressurreição, durante a sua ascensão, Jesus se deslocou, sem nenhum meio natural, da terra aos céus, a ponto de ser oculto por uma nuvem. Ele simplesmente voou. E a ressurreição é a capacidade de trazer os mortos de volta à vida. Não confundir com reanimação, que é aquilo que os necromantes fazem, de trazer os mortos sob seu controle, de volta à vida. Não. Ressurreição é simplesmente trazer de fato a vida, ao status anterior do morto, do falecido, né? E por 3 ocasiões Jesus fez isso. Com a menina que morreu, filha de Jairo, com o filho da viúva de Naim, com Lázaro, que já estava 4 dias sepultado, 4 dias morto. E por fim, né, tirando esses 3, ele ressuscitou a si mesmo 3 dias após a sua morte. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero honestamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Dá uma força aqui pra gente. Vamos ver se a gente dá uma alavancada nesse canal aqui. E eu quero fazer um desafio, uma proposta a você. Gostou dessa lista de superpoderes de Jesus? Procura conhecer mais sobre Jesus. Leia os evangelhos. Procure a Bíblia. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E lá eles contam a história de Jesus. Procure saber mais a respeito dele, né? E provavelmente você vai se apaixonar como eu me apaixonei. E assim, né, pode acontecer ele mudar a sua vida como ele mudou a minha. Então, gente, valeu. Por hoje é só. Até a próxima. Falou!